todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica, mais uma sexta-feira e estamos de volta, desta vez um programa um bocadinho diferente, com uma pauta um bocadinho se calhar até mais interessante. Flávia, bem-vinda. Obrigada, um beijinho. Obrigada. Muito obrigada por teres aceito o convite. Para eu não estar aqui a explicar ou estar-me a enganar em termos técnicos, quem é Flávia e o que é que faz, porque é que nós combinarmos esta pequena conversa hoje. Diz lá às pessoas. Então, eu sou mental coach, já trabalho desde 2012 nesta área, sendo que sempre foi a parte do desporto, foi a área que me interessava mais, embora, como é um mundo também muito masculino, numa fase inicial eu tive alguma dificuldade em passar o que era o coaching, em dar a conhecer o meu trabalho. Obviamente que a questão do Éder foi algo que marcou o próprio coaching e o mental coaching, e foi aí que eu senti que, quando, por exemplo, a minha mãe falava do meu trabalho, as pessoas percebiam o que é que eu fazia. E nestes últimos anos, o que eu tenho feito mais é com atletas de futebol, ténis, golfe. Por acaso agora estou a fazer com tiro também, tenho um atleta de tiro. E o que o coaching faz, ou que o mental coaching faz, é transformar a mente de um atleta num resultado que ele não está a conseguir neste momento, que ele quer, mas não está a conseguir sozinho. Não está a conseguir neste momento ou que nunca conseguiu? Também nunca consegui. Há atletas que nunca conseguiram alcançar determinados resultados, mas sentem que vão conseguir com um trabalho diferente daquilo que têm feito até o momento. Ok, diz-me uma coisa, é preciso formação específica? Eu tenho uma licenciatura, fiz uma licenciatura em Educação Social. Okay. Trabalhei numa fase inicial com bairros sociais, Camarate, trabalhei também na zona de Lisboa, na zona de Oeiras, e depois percebi que a minha vocação tinha a ver com ajudar os outros, mas não direcionado para o âmbito social. Cansei-me, fartei-me de trabalhar com rendimento social de inserção. E depois descobri o coaching porque namorei muitos anos com uma pessoa, com um jornalista, que durante um trabalho fora ele viu um coach com um jogador e estava-lhe a incentivar, eu disse, aquele é mesmo que tu gostava, que eu via-te a fazer aquilo. E eu achei, isto é maluco, porque ele vinha sempre com ideias, porque ele passava muito tempo fora e vinha sempre com ideias novas. Entretanto, eu fui à internet pesquisar e comecei a pesquisar, fiz o curso, fiz a certificação internacional durante 6 meses. E depois, como queríamos especializar no desporto, fiz outra formação direcionada para o desporto. Diz-me uma coisa, estavas a tocar há bocado, quando estávamos a falar do desporto, numa fase inicial, disseste que uma mental coach, ou seja, uma treinadora, né? Uma mulher, ainda não. A minha questão é, achas que sofres um bocadinho por ser mulher? Bastante mesmo. Numa fase, quando eu comecei... Dos atletas, da opinião... Do geral. Eu lembro-me que uma vez entrei no balneário, claro, com um vestuário diferente. Aliás, quem me segue nas redes sociais, eu tenho, quando vou com o atleta, vou de fato treino, o mais roupa possível, larga. Sim. E entrei e eu vi, olha esta Barbie está aqui a entrar, olha esta Barbie. Eu fiquei a pensar, estou a ser julgada, mas fiz o meu trabalho e correu bem. Mas também ainda fui naquela era em que o coaching ainda não estava tão divulgado como está agora. Fui antes do Euro. Pronto, achas que o boom foi, claramente. A questão Éder? Sim, Éder puro e duro mesmo. Ok. Mesmo. E diz-me uma coisa, para eu perceber, o coaching... um atleta pode-te contratar, por exemplo, um atleta do Benfica pode-te contratar e tu lidas com ele diariamente nos treinos? Como é que isso pode funcionar? Depende do trabalho que... Ou achas que o clube em si tem ou devia ter alguém? Eu acho que todos os clubes, todas as pessoas deviam ter um mental coach numa fase da vida delas. Eu própria tenho, tal como já tive um psicólogo. Houve uma fase da minha vida que eu senti que não estava, por exemplo, a vinda da Madeira para cá, é um mundo novo. Sim. Descobri tudo novo, até a forma de falar. O Cristiano Ronaldo diz que falamos de forma diferente e é verdade. Vocês têm expressões que às vezes ouço e passa-me ao lado. O que eu acho é que no caso de um clube
todos os clubes deviam ter um mental coach para trabalhar quer o treinador, quer o atleta individual, quer a equipa, porque é feito um trabalho com a equipa no sentido de termos um objetivo conjunto e depois vamos trabalhando individualmente o que é que cada atleta pode fazer para chegar a este objetivo em conjunto. Ok. Zé, sabes se temos alguém atualmente a trabalhar? Sei que com Jesus tínhamos, não era? Com Jesus tínhamos. Agora, por acaso agora não sei. Sei que o professor Rui Lança foi para as modalidades. Mas por acaso Sim, o Rui Lança conheço, okay. Sim, conheço. Ele por acaso está agora nas modalidades do Benfica. Está com o Joel, não é? No futsal. Sim, exatamente. Mas por acaso no futebol não sei. Diz-me mas isso também tem a ver com o treinador, por exemplo, daquilo que eu percebi, daquilo que eu percebi com o Mr. Jorge Jesus, houve uma pessoa que trabalhou com eles numa fase específica. Eu não quero mentir aqui no nome, mas enquanto vais falando vou mas se houver um treinador que sinta que deve ser feito, por exemplo, no caso do Sérgio Conceição, é público que a Susana Torres, durante uma fase no Braga, que trabalhou com a equipa e fez um trabalho coletivo e também um trabalho com ele. Isso foi público até em várias partilhas que houve de uma fase inicial do trabalho dela, que fizeram esse trabalho da Susana com o Sérgio. Neste momento, com o Benfica, não tenho conhecimento, mas também eu acho que às vezes existe, mas eu tenho atletas que jamais eles querem que o nome deles seja divulgado. É. Porque acham que é um trabalho pessoal, não é um trabalho que deve ser divulgado e partilhado. Qual é a principal diferença entre... Entretanto, a pessoa que trabalhava com a JJ era Ivandro Mota. Exatamente, sim. Eu vi um comentário que deixaram. Qual é a principal... O que é que achas que é a principal... Eu estava a comentar que, olha, vou gravar com pessoa assim assado, tem esta formação. Isso é a mesma coisa com um psicólogo. Não. Qual é que achas que é? Existem duas diferenças entre o coach e o psicólogo. E tu vais a um coach e o coach tem um determinado trabalho e o psicólogo, por exemplo, o que o psicólogo faz, trabalha-te principalmente o teu passado. Tiveste uma infância miserável, foi muito complicado de lidares com uma determinada situação e o psicólogo trabalha-te essa situação para perceber porque é que tu estás agora em baixo e deprimido. O que o coach faz é, tu estás a ter um resultado miserável, estás a falhar constantemente em cada jogo que entras, já estás a ser substituído, em vez de estares aos 90 minutos, já entras nos 10 minutos finais, então significa que o teu rendimento mudou. Vamos trabalhar o teu presente numa perspectiva futura. O psicólogo vamos trabalhar o passado para ver o resultado que está a ter presente. O coach é presente, futuro. É diferente a perspectiva que tu tens. Obviamente que eu, quando trabalho um atleta, já aconteceu, e eu costumo dizer que depois do meio-dia, se eu me telefone tocar ou receber WhatsApps, tive uma lesão, porque eles tiveram treinos e depois vou. Às vezes estou a colocar uma fotografia no Instagram e depois recebi uma fotografia, o que é? Um joelho e com uma ligadura. Tens atletas... Tens alguns atletas de futebol? Tenho. Ok. Tenho. Todos portugueses, nem só. Pois, porque eu vi que tu nem também só. davas... fora, acompanhavas também fora. online? Sim. Online, faço online. Online sim, e fora. Já estive na China. China, isto é, uma pessoa que estava na China. Acompanhei uma pessoa que estava na China. Um atleta português ou... É treinador. Treinador? Sim. Não estou. Não estou. As pessoas começam logo a juntar peças. Não. A minha questão é porque eu queria perceber se o teu trabalho estava destinado a alguma faixa etária. Não. Eu tenho miúdos de... O meu primeiro jogador de ténis tinha 12 anos e agora ele já tem... Mas foste contratada pelos pais? Pelos pais, sim. Foi contratada, os pais achavam que... E achas que há necessidade? O ténis e das modalidades... Não é o ténis, é um atleta com 12 anos. Sim. Já. Mas é uma conversa muito interessante, até porque tanto eu como o Zé que somos pais. Por exemplo, há miúdos que, por uma questão, imagina, serem mais baixos que os outros.
A questão da comparação, de sentirem-se inferiores em relação aos outros colegas. Ok. A questão de sentirem físico, a imagem que eles passem. Às vezes, por estarem constantemente a falhar e não conseguirem lidar com aquelas falhas, a frustração, e uma das questões que eu noto agora nos miúdos, e vocês são pais, e eu tenho um sobrinho, é a dificuldade que eles têm de interagir e do trabalho de equipa. Porquê? Porque hoje em dia oferece um tablet, um telemóvel e os putos não vão para a rua. Sim. Os putos não chegam a casa com os joelhos esfolados, como nós, não convivem na rua. E a capacidade que eles têm de lidar com a frustração é muito menor que aquela que nós tínhamos, porque nós vivíamos no desenrascar, não é? Sim, exatamente. Sair de casa, exatamente. brincar, às vezes situações com os vizinhos, se safar. Nós somos da geração do safar. Sim. Estes miúdos não são disso. Não, são miúdos que o mínimo problema que possa acontecer já é um drama. Percebes? É engraçado essa analogia que tu fazes das coisas. Mas transportando isto para o futebol, trabalhar com atletas mais novos deve ser um bocadinho mais complicado. Não. Não? É Achas muito que não? melhor. Porque os miúdos mais novos, para já, têm... Aquele vedetismo... Não. O facto de trabalhares com miúdos mais novos permite trabalhar... O que é uma crença? É uma coisa que tu tens gravada na tua cabeça, que tu pensas diariamente e que faz com que tu acredites nisso. As pessoas mais adultas que tiveram sempre situações na vida de insucesso passam a acreditar que não são capazes, que não têm capacidade para gerir um emprego novo, que são incompetentes. Estamos a falar de um adulto mais velho, que já tem aquilo tão gravado na memória dele que qualquer desafio que possa ter, a memória dele diz: eu não sou capaz, eu não vou. Um jovem não. O miúdo, estás a trabalhar logo de início e consegues logo Eu estou a perceber o que é que estás a dizer. gravar. A minha questão é porque estamos a falar de miúdos que, se eu preciso, com 16 anos... Já ganham imenso dinheiro. Já ganham imenso dinheiro, estão num patamar de loucura completamente diferente. Sim. E muitas das vezes não são eles que te procuram. Não, são os pais. Ok. Normalmente são os pais ou os empresários. Sim. Que fazem esse trabalho. No caso de um puto que tenha 16 anos e que já começa a ganhar imenso dinheiro, o trabalho dele, o trabalho de coach é deixar cá, vem cá à terra. E até é importante às vezes ele ser encostado ao banco e ter assim os resultados mais fracos. Sim. Para ele perceber que não é a última Coca-Cola do deserto. Percebes? Mas eu acho que trabalhar um jovem mais novo é mais fácil porque tu consegues passar a ele que aquele é o momento que ele está a viver e que se ele não manter aquele nível de excelência de resultado, facilmente cai e é mais um. Existem vários exemplos da história da altura do Cristiano Ronaldo, pessoas que treinaram com ele, que não vingaram no futebol e ele continuou a manter os resultados e é quem é, mas e fruto também de uma determinada fase da carreira deles inicial não manterem o foco. E manter o foco é saídas à noite, é mulheres, por exemplo, namoradas. Tens... acompanhas alguém no Benfica? Não. Ok. Mas mesmo que não posso dizer... Sim, pois é, não podes dizer. E quem é que achas que podia precisar? Vários atletas mesmo. Eu não queria ser específica. Ok. Eu não queria especificar porque poderia estar... Estava a ver se... Não, mas sim, mas não vamos entrar por aí. Então. Não preferia. Vamos falar no geral. No geral. Eu acho que no geral a equipa precisava. Como equipa, é isso mesmo. Exato. Vamos tocar no geral, no toque de equipa. Há uma coisa que eu faço, um exercício muito simples que vocês podem fazer com os vossos filhos, que é: se tu fosses um animal, que animal é que tu eras dentro da tua equipa? Existe aquele que é o leão, no caso do Benfica não convinha dizer que era o leão, por isso convinha arranjar um animal que também fosse rápido, que agisse de forma ativa, a águia. E no caso deste exercício, por exemplo, temos a Águia Vitória que entra em campo e faz aquele espetáculo que é magnífico e quem vai pela primeira vez fica encantado. Já me aconteceu, como é óbvio. Mas é um animal que, se não for bem treinado, anda ali com pouco foco, digamos assim. Então, quando eu tenho um atleta águia, significa que é aquele atleta que entra e que anda a olhar para ontem e não faz nada. Por exemplo, o golfinho é aquele atleta que é um amigo, que é importante ter no balneário,
porquê? Porque faz equipa, ou o cão. São os amigáveis, são aqueles miúdos que às vezes estamos a assistir a entrevistas e são os porreiros, que brincam nas entrevistas, que não são tão sérios, mas que podem não ser tecnicamente muito bons, mas que são fundamentais numa equipa para criar um espírito de união. Ok, o André Almeida Por exemplo. pode ser o cão. Sim, por exemplo. Ok. Por exemplo. Não, mas é engraçado essa analogia. Mas quando fazes esse exercício... Farto-me de rir. Pois, sim. Farto-me de Mas rir. quem é que dá quem é que... Faço 2 exercícios. Ok. Um deles é eles se qualificarem enquanto animais. Ok. Dizerem, eu sou o cão porque... E depois faço outro, que é os colegas atribuírem o animal. E facilmente percebes quem é o líder da equipa. Que é aquele que lidera, porque tu sabes que em qualquer equipa há um que é mais... que transmite mais liderança. E às vezes não é só... pensa-se que é o capitão e às vezes não é só ele. Existem outras figuras dentro do plantel. Até muitas das vezes pode não ser. Pode não ser, exatamente. Às vezes é impingido que aquela pessoa, e durante muitos anos, assume essa posição. Mas existem outras pessoas que também assumem a figura do líder, daquele que comanda a equipa e que consegue unir a equipa em situações, por exemplo, como agora, de menos sucesso. Sim. De que forma é que... Vou perguntar isto de outra forma. Trabalhares uma equipa é muito complicado, certo? Trabalhares a mente de uma equipa. Já trabalhaste alguma? Já, várias. Já. Okay. Várias até. Não é muito complicado. O que é complicado às vezes é a bancada. Ok. Eu já assisti a jogos em que eu via, e há vários artigos a falar sobre isso, que os treinadores de bancada destroem equipas, porque tu vês pás a destruírem miúdos que estão... Mas isso estamos a transportar isso? Okay. Na questão dos pás, mas continua, acaba. Eu acho que às vezes o que eu vejo, e vou assisto a jogos de formação, futebol de formação, é pais que têm uma frustração interna muito grande porque não tiveram sucesso no futebol, porque adoravam ser jogadores e estão a impingir ao puto para ser jogador e o puto até nem sequer gosta de futebol. Eu fiz coaching ao miúdo em que o objetivo do pai era que ele passasse a amar o futebol e o fim foi o puto desistir do futebol. Porque o puto já estava a ficar doente. Isso foi para ti, foi um trabalho de sucesso? Ou... Para mim foi, porque eu consegui pôr o puto feliz. O puto estava infeliz a jogar futebol, estava a concretizar... E como é que lidas com a pessoa que te contratou não ficou satisfeita? No fim ficou, porque percebeu que o filho já estava a ficar doente, que ele é que precisava de estava ajuda. a ter insucesso na escola já estava a ter, não estudava, andava sempre deprimido, já não comia, ou seja, estava em causa a saúde de uma criança, porque o pai estava a impingir nele o sonho dele e o filho não queria aquilo. Estávamos a destruir a saúde de uma criança. Mas isto por acaso está muito na moda, eu também já assisti a alguns jogos dos miúdos, e eu espero que não seja assim, mas isto está muito na moda realmente, os pais eu acho importante, acabam... por exemplo, o meu pai é do Benfica e vibra com o Benfica e é doente pelo Benfica, mas nem eu não jogo futebol, nem tenho jeito para isso, mas por exemplo, eu vejo pais que vão ver os jogos dos miúdos e ficam, sei lá, orgulhosos e dão apoio e estão sempre, se o puto for jogar para um sítio qualquer vão, eu acho que isso é importante, o puto sentir-se acompanhado, mas há uma diferença entre ser acompanhado de uma forma saudável e ter uma pressão constante que ele tem que ser o melhor e que ele tem que marcar e que tem que Mas isso também depende muito do contexto social, da família, não achas? Imagina, vamos transportar isso... Eu ia dizer para o Brasil, mas não é preciso ir para o Brasil. Mas, por exemplo, uma família com poucas posses. Sim. Que viva no limiar da pobreza. Estás a ver? Vê que o miúdo interessa-se pelo futebol. Sim. E o pai ou os pais veem se calhar ali... Um potencial... Mas não é um potencial jogador, estás a ver? É uma potencial fuga... para a sua miséria. Queres saber uma coisa? O puto que eu acompanhei, o pai dele era médico. Ok. Percebes? Estou a perceber. Não, eu estou a dizer que
Eu estou a perceber onde é que é chegar, mas se calhar também existe este lado. Sim, eu acho que o futebol acaba Os pais, se calhar, pressionarem muito, na esperança que aquilo, que o miúdo seja a raspadinha milionária. Sim, tens razão. Porque também existe ainda o síndrome Cristiano Ronaldo. Eu acho que os pais acham que todos os pais acham que têm um Cristiano Ronaldo dentro de casa e que daqui a 10 anos vão estar milionários e que vai safar a família toda. Mas a questão é que não há Cristiano Ronaldo, não se fabrica Cristiano Ronaldo a toda a hora e que tem que haver um respeito daquela criança e do processo de crescimento daquela criança enquanto jogador. Porque numa fase inicial, ou pode haver um período que ele não está a ter resultados de grande sucesso, mas pode dar um salto e ter grande sucesso. Mas o trabalho com uma criança dessas é um trabalho... tu quando trabalhas a criança, sim. Em conjunto com o pai? O que eu faço é em parceria. Okay. Eu digo sim, isto é um trabalho de parceria. Então, eu faço a sessão e se durante a sessão eu achar que o miúdo faz uma partilha ou foi ao jogo e quando sai do jogo, a caminho de casa, o pai está 1 hora sempre a deitar abaixo e ele partilha isso comigo, eu às vezes pergunto, achas que era importante eu falar com o teu pai e partilhar isso? Porquê? Porque este processo de acompanhamento, a base é a confiança. Se eu vou partilhar um assunto com o pai sem o miúdo me autorizar, estou a criar constrangimentos na relação entre o pai e o filho e a ideia não é essa, eu tentar quebrar isso. Se o miúdo dizer, sim, até gostava de falar contigo e com o meu pai e podemos fazer uma sessão em conjunto para o pai perceber do impacto que está a ter aquele comportamento que tem no filho e isso depois é gratificante ver a evolução que tanto o pai tem em relação ao filho e o filho e vice-versa. Trabalha-se questões parentais, sabes? De relacionamento entre pai e filho, que vai muito mais além do que se joga. É mais às vezes, por exemplo, questões de divórcio, em que a mãe pensa de uma maneira e o pai pensa de outra. E vão os dois para o campo. E depois a mãe está a berrar de um lado e o pai está a berrar do outro. E quando eles se encontram, às vezes a situação não é muito saudável. Eu já presenciei situações dessas. Pô. E falando há bocado tocaste no assunto das lesões e às vezes recebias o WhatsApp com fotografias. Sim, nós tivemos um caso no Benfica, um caso muito específico até de um miúdo, que é o Guga, que foi afetado, teve o azar 2 vezes de uma lesão gravíssima. Nós às vezes achamos que aquele jogador tem uma força enorme. Mas se calhar como desconhecemos até o acompanhamento que ele possa ter, se calhar muita dessa força vem de um trabalho idêntico ao teu. É assim, as lesões é uma questão muito delicada no trabalho de um atleta e na mente de um atleta, porque por exemplo, tens um atleta que está dedicado durante semanas para ir para um derby, por exemplo, e ser convocado e de repente 2 dias antes tem uma lesão. O impacto que isso tem a nível mental é muito duro, porque ele esteve ali a se esforçar. E tivemos o caso, por exemplo, quando o Cristiano teve a lesão na final da Europa. Sim. A frustração que ele tem naquele momento é muito delicada de lidar. O processo que se faz de acompanhamento com o atleta é quase diário, não é? Ele vai ao fisioterapeuta, como é que estás-te a sentir, qual é o teu plano de tratamento, e depois ele sente que naquele momento o trabalho que ele está a fazer, ele sente-se quase que mais acolhido e acaba por se sentir mais seguro, porque tem alguém... Num caso desses, vou ter mais 24 horas por dia, como é óbvio. Sim. Mas tens que estar... tens ou devias estar presente muito tempo? Sim, eu não tenho... por exemplo, fim de semana é quando eu tenho que estar mesmo online, não é? Porque o fim de semana é quando há mais jogos. A partir da manhã à tarde até domingo, normalmente folga à segunda-feira, porque sei que é quando há mais jogos e é quando há mais problemas.
E sim, estou disponível e recebo imenso WhatsApps e depois temos várias estratégias, mensagens de voz, como é que te sentiste, foste convocado amanhã, sexta-feira. Por acaso não acontece porque agora, por causa da seleção, não há jogos. Mas normalmente a sexta-feira, não te esqueças de mandar uma mensagem se foste convocado. Se não foste, ok, já sabemos que vamos fazer sessão no dia a seguir ou na segunda-feira. E depois quando dizes fazer sessão, desculpa, está a quebrar o raciocínio. Quando dizes fazer sessão é... Ok, o que é que consta uma sessão? Numa fase inicial a perceber porque é que o atleta não está a ter um bom desempenho e durante a fase seguinte é programar a mente dele para ele conseguir ir para os jogos de uma forma e de uma postura diferente. Quando eu digo programar, tu queres... Imagina, há um jogador neste momento que quer marcar mais golos ou que quer defender mais. Só que ele vai para que sempre que entra em campo fica desconcentrado e não consegue fazer nada. E nós estamos a ver o jogo e depois começamos a rir. E depois eu paro a câmera, estás a ver isto? Estás a ver? Porque eu quando vejo um jogo, eu não vejo um jogo com o olho de adepto, eu vejo um olho com o olho clínico. Eu estou sempre a parar a imagem e a tirar apontamentos. Então o que é que eu faço? É retiro as imagens dos jogos que eles fazem e depois penso, olha, neste momento aqui tu perdeste completamente a concentração. Em vez de passares a bola para aquele que estava mais à frente, perdeste e andaste ali a atrapalhar. E ele começa a tirar apontamentos sobre aquelas imagens fotográficas e começa a programar a mente dele para quando entrar em campo, em vez de andar ali às voltas, ir diretamente ao objetivo ou passar diretamente ao objetivo. Se ele quer marcar mais golos, não pode andar ali a passar e andar a voar uma espécie de águia. Achas que essas sessões podem de alguma forma interferir com o trabalho que possa ser feito nos casos, noutros casos, não é? Pelo treinador? Pois, não, de todo. O trabalho que é feito com o treinador, no caso do mental coach, é uma parceria, por isso é que até é importante ser feito um trabalho de equipa, porque assim, eu tenho uma visão de um treinador, já tive uma vez um atleta que me contratou e deu-me uma visão dele, sobre o desempenho dele, e eu estava claramente, só ouvi uma versão, tinha que defendê-lo, não é? Depois, entretanto, comecei a trabalhar com a equipa, comecei a ver os jogos e a versão dele estava completamente ao lado do que era. Ele, por exemplo, ele disse que, quando me contratou, disse que era um atleta calmo, pouco agressivo, e depois eu fui aos jogos, bati em toda a gente, era um caceteiro. Depois, ou seja, a visão que tu tens de atleta é diferente do treinador e é diferente de mim enquanto coach. E depois convém eu estar a ver os jogos para tirar tirar a minha própria conclusão, não é? Mas como é que... A minha questão é, os treinadores que na sua equipa técnica não tenham ou não façam esse tipo de trabalho, achas que ainda olham um bocadinho com desdém? Sim. Acho que este trabalho só houve até agora um caso público. E foi um caso que, por exemplo, neste momento o Éder não está a ser convocado. Sim. Percebes? Imagina, se o Cristiano Ronaldo agora viesse ao público dizer que tem um mental coach há 20 anos e que o trabalho que ele tem feito tem resultado. E, por exemplo, agora nesta fase de integração nos Juventus há um documentário que ele fala sobre isso. A credibilidade é muito maior, percebes? Porque como é um trabalho muito offline, que os jogadores não partilham. Por exemplo, eu sei que há um jogador do Benfica que tem feito um trabalho, principalmente por causa das lesões, e que tem feito um trabalho e que é um dos melhores jogadores do Benfica, mas tem tido o acompanhamento de uma mental coach. E ele é um caso... É uma mulher? É uma mulher. É o Jonas. Sim. Acho que é público o caso dele. E o Jonas tem feito... o Jonas é o Jonas, não é? Sim. Palavras para quê? Por acaso acho que até tenho aqui o nome, acho que vou aqui, mas é que e achas que tem resultado o trabalho? Não? Acho que sim, acho que o trabalho do mental coach no geral, e nós estamos a focar muito a questão do futebol, mas nas modalidades, por exemplo, nós temos, e falando, porque eu sei que é mais... Sim, tinha aqui uma mensagem, pergunta-lhe sobre o Jonas, era a pessoa que estava, uma pessoa mandou uma mensagem, pergunta-lhe sobre o Jonas.
Se for a Susana, claro. Sim, Pronto, a pessoa não sabia quem vinha cá e disse-me, se for a Susana, pergunta-lhe sobre o Jonas. Sim, é o caso. Porque eu digo que é a Susana porque eu já vi palestras em que o Jonas estava lá e ela já partilhou imagens do Estádio da Luz, por isso acho que é uma questão de juntar. Sim, claro. Mas por acaso temos um caso até muito interessante, que é o caso do Krovinovic. Sim. Que tinha entrado e começou muito bem, e depois até tem uma lesão. É um dos jogadores preferidos do meu sobrinho. É? Tanto ou quanto um bocado. É uma lesão em glória, vá, assim se lhe podemos chamar, que o deixou. Pronto, que o deixou muito tempo fora, agora já foi convocado a última vez. Como é que tu consegues contornar esta situação? Porque é um rapaz que veio de outra equipa, tinha chegado há pouco tempo. A partir do momento em que tem uma oportunidade, vê-se que ele está trabalhado para, no dia que chegar, eu tenho que aproveitar. Claro. Eu tenho que estar à espera do meu dia, vou estar à espera do meu dia e vou trabalhar. Que é o caso, é mesmo o caso, por exemplo, posso dar o exemplo do Seferovic. Sim. Um gajo que está completamente fora dos planos, não há ninguém para jogar, ele avança e ele estava preparado. É um rapaz que vê-se que a nível de entrega em campo, pronto, tem as suas limitações, mas a nível de entrega em campo ninguém tem nada para apontar. Mas como é que tu consegues preparar um jogador para esperar pela sua oportunidade? Quando aparece a sua oportunidade, tem uma lesão gravíssima, como é que ele vai aparecer agora? Assim, eu tive um jogador que aconteceu isso, ele ia entrar e depois teve uma lesão e pá, tu estás de fraldas qualquer expectativa, não é? Sim. Tu estás com um objetivo específico para conseguir concretizar e de repente tens uma lesão. O trabalho que é feito é um trabalho quase diário de ele lidar com a frustração. Para já tens imensas frustrações diárias, que é, eu queria alcançar uma coisa e neste momento parado, deitado, não sei o que é o dia da manhã, se vou recuperar, se não vou recuperar, se a minha carreira está em causa, porque temos outras questões, há lesões que colocam em causa a carreira de um jogador e que terminam a carreira de um jogador. Isso, quando se fala de terminar a carreira do atleta, estamos a mudar a vida do jogador que ainda tinha se calhar mais de 10 anos de carreira, ou mais 5, e que não estava de todo na mente dele terminar. O trabalho que é feito é um trabalho diário, em que tu tens que perceber o que é que... é um trabalho mais presencial no sentido o que é que estás a sentir neste momento e como é que podemos transformar a dor. O mental coach é, tu tens uma dor, vamos transformar isso de forma diferente em alegria, não é? Embora tu tens dores físicas, tens a dor constante. Por isso, cria-se estratégias de psicologia positiva para conseguir desconstruir essa forma de pensar mais negativa e criar uma forma de estar e uma mente de mais sucesso, digamos assim. Mas tem que ser estratégias concretas, tendo em conta o que é que tu tens à tua frente. Neste momento, dormi mal, por exemplo, o sono. O sono é uma coisa que afeta muito os atletas, no sentido da adrenalina. Quando tu tens um derby entre Benfica Sporting ou Benfica Porto, o que acontece é, tu tens um nível de adrenalina muito forte. Tu estás, como é que vai ser amanhã? Quem é que vai entrar? Achas que os jogadores ainda... Tem. E a produção de adrenalina no teu corpo, se tu, imagina, saltas de paraquedas, tu estás super tenso porque estás a produzir adrenalina. E a adrenalina, ao mesmo tempo que te dá energia, tira-te o relaxamento, tira-te daquele estado de conseguires dormir e estares tranquilo. E o sono afeta depois muito o teu desempenho. Por isso é que há equipas que contratam especialistas do sono para trabalharem com os atletas, para conseguir equilibrar o sono deles e isso depois aumentar o nível de produtividade e de energia dentro de campo. Já foi feito esse trabalho com atletas. Interessante. Tu achas que isto é um assunto muito interessante e por acaso ainda bem que a gente conseguiu conciliar aqui uma data e um horário. Achas que um treinador mais novo já na sua equipa técnica, há bocado estava-te a perguntar isto, na sua equipa técnica já traz consigo um mental coach ou é um treinador mais virado para a questão mental também? É assim, nos cursos de treino... É um bocado de coisa, porque o Jesus também fez questão de ter e é uma pessoa com mais idade. Mas pronto, isso depende muito das equipas técnicas. Os treinadores mais jovens, em termos de formação, mesmo de treinador, já consta às vezes módulos em que abordam esta temática.
Sim, Ou seja, a formação de treinador também tem vindo a alterar ao longo destes últimos anos, não é? E isso é importante. O que significa que eles na própria formação já têm estes módulos, ou já têm um cheirinho, entre aspas, de coaching, e que comecem a terem uma visão que é importante terem um profissional desses dentro da equipa. Mas eu acho que às vezes não tem a ver uma questão de idade, acho que tem a ver mesmo com uma questão de mindset. Por exemplo, já se fala que o José Mourinho, há uns anos atrás, já usava estratégias de programação neurolinguística, que é o chamado palavrão, que é PNL. O PNL é programar a tua mente para conseguires agir de forma diferente. E não sei, eu costumo às vezes partilhar no meu Instagram a questão da linguagem não verbal. Porque eu posso estar a olhar para uma câmara e estar a dizer que estou muito satisfeita com isto e estou a adorar, mas depois a minha linguagem não verbal está-me a dizer exatamente o oposto. Percebes? E esse tipo de trabalho, por exemplo, trabalhar um treinador que é um jogador que é muito agressivo e que preparar também o jogador para nas conferências de imprensa ter uma postura mais correta e não ser tão agressivo, comunicar de forma a que isso também transmita profissionalismo, porque estás a falar de um atleta que já tem visibilidade e que a questão da comunicação é importante. Quando falo de um atleta também falo de um treinador. Sim. E muitas vezes eu estou a ver conferências de imprensa e faço esse trabalho, às vezes, e analiso que uma pessoa, que eles estão a dizer, pensam exatamente o oposto. Achas? Pois mas aquilo é porque muitas das vezes também é o que é imposto, não é? Não, por exemplo, há perguntas que se fazem e que politicamente é mais correto. Está muito feliz por este jogo, foi um empate. Sim, muito feliz, consegui ganhar, conseguimos empatar, era esse o objetivo. E tu sabes pela expressão que não é nada disso, que eles queriam ganhar e não conseguiram, foi um jogo lixado e não conseguiram ganhar, mas não queriam transparecer também essa frustração que têm dentro deles. Mas depois isso também depende da pessoa. Há treinadores e há jogadores que são genuínos. Achas? Acho. E são genuínos e mesmo que sintam que não é correto dizer, eles dizem. Só pelo olhar, só pela tristeza, e o jornalista percebe e até às vezes é solidário. E depois há outros que são hipócritas e que depois respondem conforme o que o jornalista quer ouvir, ou o que é mais bonito de se ouvir, e da televisão também. E há várias situações que se pode Sim, mas queres continuar? não quero. Não, mas é que por acaso eu já tinha pensado nisso. Até há discursos que eu acho que são ensaiados. Achas? Acho. Há discursos que são ensaiados. Só falta pôr vírgulas ali. Por acaso, o ano passado apanhei uma na ESPN, que eles estavam a malhar no Guardiola. Sim. Que o Pep Guardiola. Porque numa das conferências de imprensa tinha-lhe caído a máscara. Porque ele... Sim. E eu estava a fazer uma comparação óbvia, claro, com o Mourinho. Mourinho é sempre aquele registro dele, é aquilo, não sei o quê. E entretanto, essa jornalista, a Natália, até estava a dizer: finalmente cai a máscara. Exatamente. Porque há, principalmente treinadores que assumem uma... temos várias... em casa tu funcionas de uma maneira, no teu trabalho funcionas de outra, aqui és outra pessoa, só que às vezes, como tu és genuíno, não há muita diferença entre a pessoa que tu estás aqui, a pessoa que és em casa e a pessoa que és no teu trabalho. Mas há pessoas que criam uma imagem porque é uma figura pública, não é? E que é muito distante depois da realidade. E se você já... Há pelo menos um treinador, e não quero dizer o nome dele, que ele é muito diferente da imagem que ele passa para as câmaras. Pela positiva. Por exemplo, nas câmaras é uma pessoa muito fechada, pouco sorridente, não gosta muito de dar conferências de imprensa, mas por outro lado, dentro de campo, dentro do balneário, é um treinador espetacular e consegue criar uma união de equipa e tem resultados. É interessante isso, por exemplo. Eu olho para a expressão do Rui Vitória, estás a ver, e vejo que ele está mesmo ali a encher chouriços. Às vezes, estás a ver? É sempre aquelas mesmas expressões, parece que está a ler uma Bíblia, exato. A Bíblia, estás a ver? Sempre verdade. aquelas... sim, coisas... Eu acho que a ele falta ser um bocadinho mais genuíno, sinceramente. Precisava de ser mais genuíno, mais verdadeiro com ele próprio, se calhar. Acho que sim. Pois, é capaz de ser isso. Como é que tu...
que análise, se quiseres falar um bocadinho sobre isso, que análise fazes a este momento Do Benfica. Eu vou-te dar uma resposta de forma inversa. Tu lembras do que aconteceu ao Real Madrid no final da época? O que aconteceu ao Zidane? Sim. Ganhou a Liga dos Campeões. E depois? E depois foi-se embora. Acho que há um momento certo para... Tu estás num projeto, numa determinada altura, e faz sentido estares ali, deste tudo e ganhaste ou perdeste, é aquele momento. E depois há um momento certo de arrumar as botas e dar espaço para outro projeto e dar espaço para outra pessoa fazer aquele trabalho. Ok. Achas que o saber sair com o sentimento de missão cumprida, mesmo que não tenha conseguido alcançar os resultados a que se propôs, pode estar satisfeito com o trabalho, Sim, o trabalho no caso, por exemplo, do Rui Vitória, acho que fez um excelente trabalho. Achas que isso... ele a tomar essa decisão é um espelho da pessoa que ele é? Se ele tomar essa decisão, eu acho que pode ajudá-lo na carreira dele, no sentido de que ele teve resultado. O Mr. Rui Vitória fez um trabalho que não podemos esquecer, não é? Sim. Mas se calhar neste momento que o Benfica está, provavelmente, na minha opinião, não será a melhor escolha para o Benfica. O que não significa que daqui a uns anos não possa voltar ao Benfica e possa ter resultados incríveis, mas neste momento... Inclusive, o Benfica... Isso estás a dizer é verdade, porque o Benfica até passaram treinadores pelo Benfica que não resultaram e depois saíram e resultaram. Exatamente. E são fases. Quando o Rui Vitória entrou... A cena é o peso que é a cena de ele foi despedido. Eu não vou dizer nomes, mas eu conheço um treinador que nos últimos anos ele é sempre despedido do clube onde está. Sim. Sempre. Psicologicamente, e já falámos sobre isso, não é uma coisa fácil. E também já falámos o que é que ele poderia melhorar para contornar essa situação. Antes de falar sobre sobre o raciocínio. Antes de continuarmos o raciocínio. Nós temos a ideia, muitas vezes, o adeptos como eu, de que, ok, ele recebe a indenização, está tudo bem. Não é nada disso. Não é por aí. Mas era só para abrir aqui um parênteses. Continua vida de treinador, e eu vejo a vida deles, e custa-me às vezes, principalmente na comunicação social, quando se fala de treinadores que estão a dar o litro, que às vezes passam noites a pensar o que é que podem fazer para melhorar, passam a vida em viagens. A vida de um treinador e de um jogador, grande parte é em hotéis, não é? Passam a vida, andam sempre de um lado para o outro. E a vida de um treinador, às vezes, custa-me ver que eu sei que eles estão a trabalhar e estão a dar o litro, e depois o que passa é que ele não tem mérito e que não tem competências. E não é bem assim. Às vezes também é preciso os clubes darem espaço para que o treinador mostre aquilo que vale. E às vezes está 3 meses, 2 meses e é logo despedido. Isto podíamos associar apenas aos 3 grandes, metendo o Braga. Podíamos associar só isso. Mas não. Mas não. Pois, o Braga e bem ali. Sim. O Braga está. Mas não. Também isso acontece muitas vezes nos clubes mais pequenos. Sim, por exemplo, agora. Estás a ver? Não dão espaço. Não dão espaço. Mas porque agora a sério, nos clubes grandes está sempre à espera do resultado. Não se olha o trabalho feito. Não, é o resultado. Nos clubes pequenos. Não estás à espera que um clube pequeno seja campeão. Sim, mas às vezes surpreende, não é? Sim, às certo. vezes demonstra resultados. Mas, por exemplo... Mas não tem espaço para trabalhar. Pois não. Estás a ver? Eu acho, por exemplo, que a despedida neste momento do Mr. Sporting... do Peseiro. Foi injusta. Foi injusta por uma série de fatores. Pela fase que o Sporting estava a atravessar. Pois. Pela questão, posso dizer, derby Benfica Sporting. Houve mais uma polémica do Bruno. O Bruno entra no estádio a dizer que isto é tudo dele e que ele pode voltar e com um jogo tão importante como o Benfica Sporting, que mexe
com toda a equipa, obviamente. Certo. Mas no caso do Benfica, não tem havido, não há sequer nesse tipo de situações. O treinador tem Eu acho que é uma tranquilidade para trabalhar. Nesta fase agora que estamos a viver agora, é uma fase um bocadinho mais complicada para ele. Porque a minha questão isto é muito complicado. Escolher as palavras certas para depois não me virem atacar, mas também parece que muitas vezes que os jogadores já desistiram. Não acho isso. Eu acho que o Benfica, nestes últimos anos, sofreu várias mudanças positivas. Okay. E olhando para as modalidades, vamos ter uma visão mais macro e não focar só no futebol. O Benfica, neste momento, tem uma excelente equipa de hóquei, tem uma excelente equipa de futsal, tem feito um brilhante trabalho no que consta o crescimento da própria estrutura da formação do Benfica, e eu acredito que daqui a 5, 6 anos grandes estrelas mundiais podem sair do Benfica. Porquê? Porque o Benfica tem apostado na formação, coisa que anteriormente não tinha uma estrutura para isso. E atualmente estamos a fabricar João Félix, entre outros, que podem ser grandes figuras do desporto português, não estou a falar só do Benfica, e eu acho que temos também que ver o Benfica nessa dimensão, que é, estamos a crescer e estamos a apostar na formação, coisa que anteriormente não se fazia. E na minha perspectiva, o que tem-se feito foi focar mais nessa questão da formação e colocar alguns putos na equipa principal e perceber o que é que isso acontece, e tem feito um investimento menor na compra de jogadores e em jogadores que também possam dar resultados grandes ao Benfica, porque na minha opinião houve um investimento muito menor nesta fase de contratação mais recente, que antes não havia. Antes o Benfica tinha uma visão mais de investimento, mas que por sua vez agora também está a investir noutros projetos. Okay. Percebes? Eu acho que é importante a visão mais macro do Benfica e não só porque é que o Benfica está a perder. Ok, está, mas também estamos a ter investimentos diversos na estrutura do Benfica, que isso leva o Benfica a ter um nome como tem, não é? O Benfica é o Benfica. Sim. No entanto, estamos insatisfeitos com os resultados, só que é assim, na minha opinião, acho que é visível o que é que está a acontecer no Benfica, em termos de treinador. Acho que é óbvio. E é importante eu perceber que eu devo sair em grande, porque se for o caso, acho que o Rui Vitória sai em grande. Por exemplo, Leonardo Jardim saiu do Mónaco e teve grandes resultados no Mónaco, mas quando eu digo grandes, teve o ano passado, foi menor, mas há 2 anos e há 3 anos foi um grande treinador português que triunfou no Mónaco, em França, percebes? Sim. E saiu, e, pelo que se fala, não vai investir muito no futebol europeu. Pelo menos é o que consta. Mas soube sair. Mas foi uma decisão dele, ou Zé? Foi uma decisão dele, não? Foi mais foi despedido. despedido também? Sim, mas já era uma questão que se falava desde o ano passado. Ok. E... Sim, pois, também exatamente. houve a saída. Sim. Que para ele foi benéfico sair. E de que importância é que tem a comunhão que possa existir ou não dos adeptos com a mente do atleta? Achas que influencia? Influencia. E acho que estás a tocar num ponto que é as claques. Fala-se muito e escreve-se muito sobre as claques e critica-se as claques e que as claques têm um papel que prejudica os clubes. Eu não sou dessa opinião. E eu, apesar de desenvolver esta minha profissão, sou criada numa família de benfiquistas, não é? Obviamente que agora, como profissional, tenho os meus filtros e se tiver que trabalhar com um jogador do Sporting ou do Porto, eu sou profissional e estou ali a defender o meu atleta, que é o que eu sou paga para isso. Mas eu já fui ver jogos, agora já vou com outro olho clínico, mas quando a minha família vem cá, a primeira coisa é comprar um jogo para o Benfica. Aliás, eu compro os bilhetes e eles já sabem que vão. E pá, a claque e os adeptos têm uma força fortíssima no que o que é. Eu já pensei nisso. O que é um jogo do Benfica, ou de um Sporting, ou de um Porto, sem uma claque? Não é nada. Porque a claque dá vida.
Certo. A claque mexe com todo o espetáculo de futebol. Claro que existem claques e claques, não é? Que existem movimentos e estruturas que podem ser benéficas ou não. Mas isto é tudo muito giro quando se ganha. Eu queria tocar nesse ponto. E nem é preciso nem é preciso falarmos das claques, mas do ambiente do estádio em si. Que possa ser mais adverso. Sim. Então, e os lenços? Certo. Porque eu contava sempre esta brincadeira, porque antigamente, agora com menos frequência, mas antigamente havia sempre um patinho feio na equipa. Sim. Havia sempre um patinho feio, pronto. E o atleta já entrava a perder, já entrava... Claro. Não, tu vês logo, tu notas, e não precisa ser jogador de futebol, tu vês quando uma pessoa tem confiança e não, quando anda. Se tu olhas para uma pessoa e anda sempre curvada e olhar para o chão, eu costumo dizer, então, estás a ver se há beatas no chão? Entraste em campo, como é que raio de cabeça é que tu tinhas? Estavas a ver se havia beatas no relevado? E tu reparas tudo, isso, eu reparo tudo. A primeira coisa que eu faço é, primeiro vejo como o atleta entra, depois paro a imagem e vejo às vezes a mesma imagem 30 vezes, para a frente, para trás, para ver a postura que tem. Porque a linguagem corporal tem um forte impacto no teu resultado. Se tu já entras com essa linguagem de perdedor, que vais perder isto, vais perder, porque tu não estás com aquele espírito de isto é tudo meu. Sim, o olhar do tigre, como era no Rocky. Achas que é interessante dizer, achas que, imagina, um adversário que venha à luz, que tenha uma pessoa com as mesmas competências que tu, e achas que essa pessoa vai estar pode existir uma pessoa que esteja a analisar jogador a jogador? Sim. Às vezes no aquecimento. Sim. Isso existe? Sim, existe. Eu às vezes vou a jogos, normalmente vou sozinha, às vezes um bocado camuflada, com um lenço ou isso, e estou lá a ver os comportamentos deles e a tirar notas. Estou lá, levo às vezes o meu caderno, tiro notas, vejo o que me apetece e depois às vezes a meio do jogo vou-me embora, que já tirei o que queria. Sim, mas eu já percebi, mas isso é para trabalhar depois o teu atleta. Sim. Mas no geral. Não, estou a dizer, é um clube em si. Sim. Contratar uma pessoa dessas, estás a ver? Para fazer esse trabalho, sim. Para fazer, como há o scouting, estás a ver? Sim. Eu quero que tu vás aí, eu quero que tu vás e que faças mesmo uma análise da equipe, sim. Existe. É contratado o coach para estar a analisar tudo no geral daquele momento, principalmente derbys. Então, derbys é assim, para mim é o que eu gosto mais. Sim. Dá-me pica. É engraçado, não sabia. Olha, o derby Benfica-Porto que perdemos e lá foi o campeonato à vida. Esse jogo é espetacular. Se calhar não vamos falar sobre isso. Eu sei, mas esse jogo, em termos de meu trabalho, é fabuloso. Entramos para empatar. Desde a primeira hora que metemos. Ok, estou a perceber. Desde a primeira hora que tu entras dentro de campo, foi para empatar. E a meio do jogo, quando o Porto marca, que foi o que depois levou consecutivamente a ser campeão, claramente foi o objetivo que foi definido. Inicialmente foi mal definido. Tu estás em casa, nunca podes colocar um objetivo como empatar. Nunca! Principalmente com o Porto. Isso é óbvio. Achas que existe um bloqueio com o Porto? Não. E vocês cá em Lisboa têm muita mania de criar a cena, por exemplo, o Sporting, a rivalidade do Sporting. Lá na Madeira eu tinha mais com o Porto, porque a minha primeira é do Porto e houve uma fase que nós andámos a perder, foi as passinhas do Algarve. Sim. Mas nós, lá na Madeira, não há bloqueios com o Porto nenhum. Não há. Claro que neste momento não podemos falar muito de resultados, não é? Mas não há resultados com o Porto. Não há bloqueios nenhuns com o Porto, nem muito menos com o Sporting. E diz-me, esse jogo em específico foi mal trabalhado logo? Foi mal trabalhado. O objetivo inicial foi totalmente mal definido. É que nem estamos a falar de escolhas técnicas. Não, estamos a falar do objetivo. Tu, quando tens um jogo, tens de definir qual é o objetivo daquele jogo. Quanto é que nós vamos ganhar? Ok, 2-0, ótimo. O que é que tu achas? Quem é que vai marcar? Quais foram as escolhas que tu fizeste para este jogo? E fizeste estas escolhas, a previsão do Jonas marcar é grande porque ele vai entrar e é o que ele sabe fazer de melhor. A previsão de defendermos 2 ou 3 porque é um Porto também. Mas numa fase inicial, o objetivo tem que ser definido. E nesse jogo, é óbvio. Esse jogo é clarinho como a água. Por isso é que perderam um campeonato, percebem? Esse jogo
Principalmente em casa, tu não podes jogar em casa quando precisas daquele ponto, definir um objetivo que é empate. Porque tu podes não empatar, tu não podes pôr o objetivo do teu resultado no adversário, porque o adversário tu não controlas, tu só podes controlar a tua mente. Controlas lá a mente da tua mulher ou do teu filho, não consegues. Consegues controlar a tua para ganhar, a do outro não podes pôr nas mãos do outro o teu resultado. Muito interessante. Zé, que já estamos a chegar aí à nossa hora, não? Já. Epá, nós falamos bué também. Ou eu falo. Estamos a chegar aqui ao fim. Queres rematar com mais alguma coisinha? Não? Alguma coisa que nós possamos ter... Fomos passando aí... pois é, vai fazer autopromoção. Promover, ok. Autopromoção. Então o que é que eu faço? Para quem quiser me contratar. Autopromoção. O trabalho que eu faço, e eu no próximo mês de dezembro vou para a Madeira, como podem constatar, eu tenho aqui um sotaque ligeiramente diferente. Para a Serra d'Água. Vou para Machico, exatamente, mas neste momento ainda estou a trabalhar com atletas. Eu trabalho muito na zona de Lisboa, zona da Oeiras, Jamor, e acabo também por a trabalhar a zona de Lisboa Centro. Não significa que eu não me desloque e desloco-me bastante, principalmente aos fins de semana. É raro os fins de semana que eu não trabalho. Por isso o trabalho que faço é exatamente trabalhar com atletas. Se tu realmente achas que tens um potencial espetacular, mas que não estás a fazer nada em campo e que sentes que está a haver um bloqueio, como o Sérgio estava a dizer, e que não está a te levar aos teus objetivos, o melhor é contratares um profissional, seja ele, eu ou outra pessoa que tu confies, para te ajudar, porque sozinho não estás a chegar ao teu objetivo, mas com outra pessoa vais mais longe. E nós temos uma relação, é engraçado. E não estamos só a falar de atletas, estamos a falar de... Sim. Não trabalhas só com atletas. Não, ainda hoje tenho empresários. Estive um empresário e é engraçado a questão dos boates. Fui giro e fartei-me de rir há bocado que eu disse, epá, não me digas que és o Cristiano Ronaldo agora. Porque a sessão foi baseou-se porque houve um boato que suspeitava-se que ele tinha outra pessoa e é tudo mentira. Então ele veio, hoje marcou sessão para lidar com essa dor de que estão a arranjar é um empresário de sucesso e estão a arranjar ali uma novela onde ela não existe. E às vezes, muitas vezes tem clientes que já trabalharam comigo, mas pontualmente voltam porque têm uma frustração e sabem que vão alinhar a mente para voltar ao resultado. A frustração é uma frustração momentânea ou é como falámos há bocado da questão que o psicólogo possa trabalhar? É uma frustração que já possa ter... Depende. Quando estás a falar, nós focámos muito os atletas, mas agora falar a nível pessoal. Podes ter frustrações ao nível de um divórcio. Estás num divórcio e não estás a conseguir lidar com essa situação. Carreira, estás a trabalhar há 20 anos numa empresa e estás saturado e já não sabes o que queres fazer. Por exemplo, a nível de autoestima e de autoconfiança. Sempre fui uma pessoa baixinha e gordinha e não gosta da imagem que tem. Isso tem um impacto nos relacionamentos, não tem namorado ou não tem namorada. Tem impacto no trabalho porque é uma pessoa muito submissa e se for preciso fica a trabalhar até às tantas porque o chefe já sabe que pode abusar dela. Ou dele. Em termos de trabalho individual com uma pessoa que trabalha ou precisa de um coach, é muitas vezes da própria vida, de uma situação que vive, que, por exemplo, não tem dinheiro e quer aumentar os rendimentos e não sabe o que é que pode fazer para conseguir mais dinheiro, por exemplo, mudar de trabalho. Às vezes acontece, a pessoa acha que o trabalho o que faz é sustentável, mas se calhar arranjar um part-time pode ser benéfico. Por exemplo, uma empresa que queira abrir uma empresa e lançar um projeto novo. Lançar um livro, já tive situações de pessoas que querem lançar livros e procuram um coach para conseguirem gerir melhor o tempo e aumentarem a produtividade. No fundo isto é um mundo muito vasto. Não, há muita gente em Portugal que tenha seguido o mesmo caminho. Além da formação é preciso vocação, muito. Eu acho que eu, por exemplo, sou apaixonada por isto. Gosto mesmo de fazer isto. E eu adoro histórias. Ou seja, uma pessoa que vem perto de mim, super deprimida, com uma história triste, não é que eu fique feliz por aquela pessoa, como é óbvio. Mas adoro estar, por exemplo, futebol. Eu tenho um amigo muito próximo que está ligado ao futebol e trabalha com o futebol e às vezes eu ligo-lhe, Tiago, por exemplo, eu ligo-lhe só para ouvir histórias e rir-me um bocado e estar dentro. Por isso, a minha vocação, e a minha avó era massagista, por isso se calhar tem essa influência. Minha avó era massagista e a massagista é a psicóloga.
vais levar uma massagem e acaba. Então, a minha influência maior foi a minha avó, claro, de ouvir as histórias dela e de ver os jogadores lá com as merdas nas pernas e ai, tenho mais uma dor e não sei o quê. Então eu acabava por eu tive a minha escola maior, mais do que os cursos, foi a cena da minha avó, estava sempre cheia de clientes e era super simpática, super dada às pessoas e às vezes às tantas da noite tinha um cliente e tinha que ir ajudá-lo, por isso é uma coisa que acho que já, no meu caso, acho que já vem comigo, já é das minhas raízes que teve essa influência. Quem te quiser seguir pode fazer no site, né? Fomos passando aí o site, tem aí o site. Tem lá os contactos da Flávia, pode entrar em contacto. E seguir no Instagram. E seguir no Instagram, é Flávia Gouveia, Leader Coach. Leader Coach, sim senhor. Vamos deixar nos links do episódio. Quem quiser entrar em contacto contigo pode fazê-lo também aqui, como podem ver. Isto ainda vais levar com isto muito tempo, não é? Vais levar isto para a frente para sempre. É o meu trabalho. Eu tenciono trabalhar nisto até de bengala, né? De andar ali atrás dos jogadores do campo. Tenciono, sim. Olha, Flávia, foi um prazer enorme. Gostei muito. Sério, muito obrigado pela tua disponibilidade, por teres tirado um bocado da tua vida para vir aqui conversar connosco. Olha, e tenho que só terminar. Acho que vocês merecem os parabéns. E eu já vos seguia há algum tempo por causa do Tiago, que tinha vindo cá. E foi por isso que também acabei por acompanhar o vosso projeto. E eu acho que é admirável, isto falando numa visão do meu trabalho, pessoas que têm um emprego e têm família, ao final do dia estarem às 9h30 da noite a dar asas à sua paixão. Vocês adoram Benfica, adoram conversar e parabéns, muito bom. Obrigadinho, obrigadinho, mas é mesmo por isso. Este também é um escape. Sim. Não, a sério, é estarmos a trabalhar também a nossa mente, de alguma forma, para esquecermos um pouco. Faltou a cerveja, mas... Não. Malta, já sabem, sigam a Flávia, nós vamos deixar os links todos. O site dela foi passando. Alguém quer entrar em contacto, tanto a nível desportivo como até a nível pessoal, pode fazê-lo. Da nossa parte. Pessoal profissional. Sim, pessoal profissional, claro. Profissional. Da nossa parte, já sabem, mais uma semana que passou. Para a semana vamos estar de volta, para mais uma sexta-feira. Se gostaram do vídeo e deste tipo de conteúdo, hoje um bocadinho diferente, mas muito, muito interessante. Façam um like, pessoal, partilhem com os vossos amigos. Façam um like, deixem um comentário e nós vamos interagindo convosco. E comecem a seguir no YouTube Conversas à Benfica. Toda a gente segue. Flávia. Beijinho, obrigadão. Obrigada. Até para a semana. Beijinhos.